Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo que está em casa, você que está aqui. Deus te abençoe, você que está cultuando o Senhor pelo Facebook, pela internet. Você está participando do culto da Segunda Igreja Batista de Itapetinga, aqui no Médio Sudoeste Baiano. Quero aqui agradecer ao Senhor e aos irmãos por esses 20 dias aí de férias. Nós tivemos em Jacobina com meu pai, e louvo a Deus pela vida dos irmãos, estiveram orando. Ele está bem melhor dentro da realidade dele, uma pessoa que teve vários AVCs, está com o lado direito esquecido e que precisa dos filhos para higienização pessoal, para alimentação, para sentar, para sair da cama, que ele não anda. Então foram esses dias assim bem vividos ali em Jacobina. Então eu quero agradecer a todos que estiveram na brecha. Quero aqui agradecer juntamente com Ana, os irmãos, uma força-tarefa que montaram aí e deram uma geral lá em casa. Ana veio preocupada, meu Deus, se chegar em casa, vou ter que arrumar aquela casa. E a casa para arrumar, e os irmãos tiveram lá em casa, deram uma geral. Eu tenho alguns livros, umas pilhazinhas de livros, e pensa aí que esses livros estavam bagunçados. E esses irmãos deram uma geral nesses livros também, arrumaram. Gente, bom demais. Eu quero aqui agradecer pastor Josemar, Dal, Júlia, Rosana Novaes e Lude, e todos da igreja, esses que estiveram lá, né, e outros que colaboraram, e todos os irmãos que estiveram aqui pregando, louvando, que estiveram na brecha, toda a liderança, o nosso muito obrigado. Deus abençoe. E Ana ficou muito feliz mesmo, né, com esses mimos aí que os irmãos nos presenteou. Foi bênção, 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 né? Então, muito obrigado. Convido todos a abrirem as suas Bíblias aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Estava com saudade dos irmãos. Nós trouxemos aqui uma quantidade grande de folhetos. Nós encomendamos aí uma boa quantidade de folhetos, de modo que estão aqui os pacotes. Depois ali o irmão Domingos, a irmã Zene não veio, né? Não estou vendo aqui, irmão Domingos, está ali atrás, irmão Zene, irmão Domingos. Depois vamos fazer o arquivo aí, nós deixamos aqui porque eles que arquivam, são os líderes do Ministério de Evangelismo e Missões. Então nós temos aí literatura para trabalhar. A irmã Zene estava clamando com o pessoal de missões, e nós nesses dias imprimimos alguns que já é conhecido aqui da igreja, e outros que os irmãos ainda não conheciam, nós fizemos, e está aí uma quantidade boa de folhetos. Então, coisa de 60 mil, 30 mil, eu sei que os irmãos estão aqui acostumados, a gente já fez, e rapidinho desaparece, né? Eu estive lá, encontrei com o irmão José Maria, que eu sempre cito aqui, quem sabe um dia ele vem aqui. O irmão José Maria é aquele que pega assim 1000 folhetos e é de um tapa. Ele não é só simplesmente passar e entregar a literatura, mas fazer abordagem. Então você quer ser um pregador para 1000 pessoas, pega 1000 folhetos e você vai sair. Você quer ser um pregador para 5.000 pessoas, pega 5.000 folhetos, você vai ministrar a palavra de Deus. Eu sei que hoje, diante da era das tecnologias, alguém pode estar me ouvindo dizendo assim, isso aí nem se usa mais. Cidade interior se usa, e não apenas de interior, em capitais, tanto que a panfletagem ainda existe em todo lugar. A mensagem impressa, ela ainda existe, e não sei se vai deixar de existir, e quando vai deixar de existir, embora na era digital. Sem mais delongas, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: você que não está vindo orar, nós estamos na carta de Paulo aos Coríntios. Hoje foi o capítulo 1, chegamos à carta de Paulo aos Coríntios, terminamos Romanos, e eu quero louvar a Deus por todos que oram aqui pela manhã e continuaram aí. Alguém perguntou, pastor, em janeiro para? Eu falei, não para. Se alguém não quiser vir, não tem problema, mas é uma questão nossa, pessoal. E aí, o pastor Josemar continua aqui com toda a equipe. Então diz assim a palavra: porque em tudo fostes enriquecidos nele,
e em toda palavra e em todo conhecimento. Toda a igreja lendo o mesmo texto. Vamos lá? Mais uma vez. E em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Mais uma vez, agora vamos ler aqui, né, pelo slide, toda a igreja. Eu sei que vocês estão usando máscara e aí não dá para falar assim, né, bem alto, mas vamos lá, bem forte. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Obrigado a Deus por esta noite. Obrigado, Senhor, por estes dias, férias de descanso. Obrigado, Pai Santo, pelo teu povo aqui, pastoreado por ti, guardado por ti, ministrado a Deus por ti através dos pregadores, professores de EBD, ministros do altar, da música. Obrigado, Pai Santo, por cada um que usaste aqui nestes dias. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu dependo de ti, clamo a ti, tão somente, ó Deus, faz de mim o teu ministro, dispenseiro dos teus mistérios. Que assim tão somente importa que sejamos vistos como ministro de Cristo e dispenseiro dos teus mistérios. Portanto, Pai Santo, vem alimentar a tua igreja, vem dar paz para as tuas ovelhas. Ó Deus, nesse culto fé. Ó Pai, em nome de Jesus, traz a palavra rema. Ó Deus, traz a palavra que faz ebulir-se, que quebra as barreiras, que quebra as resistências, que quebra as correntes. Ah, Deus, traz a palavra que liberta, que salva, que cura, que enriquece. A palavra, ó Deus, que põe de pé o caído, traz ânimo ao desanimado, traz fé, traz esperança. Ah, Deus, enquanto estiver pregando, que o Senhor opere em nome de Jesus. Opera o teu bálsamo, opera o teu mistério sobre a tua igreja. Opera com a tua unção. Ó Deus, que despedaça as cadeias, a tua unção que quebra o jugo, a tua unção que restaura, em nome de Jesus. Vem, Pai Santo, da paz do teu aprisco, vem da paz das tuas ovelhas, e fala, Senhor, a cada coração, que não seja eu a ministrar, mas o Senhor, seja com as pessoas que estão em casa, cultuando o Senhor conosco nesta hora, que cultuarão depois, por meio do YouTube, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus, que bênção. Como você se sente ao ler esse texto? Como você se percebe ao ler esse texto? A palavra do Senhor está dizendo que em tudo fostes enriquecidos. Nele quem? Em Jesus. Em tudo, em todas as áreas da sua vida, por meio de Cristo nós somos enriquecidos. O texto está aí dizendo, porque em tudo, fostes enriquecidos nele. Por meio de Jesus, nós que éramos pobres, perdidos, condenados ao inferno, por meio de Jesus nós temos a graça de Deus. Por meio de Jesus nós temos a salvação. Por meio de Jesus nós temos o perdão. Por meio de Jesus nós usufruímos do amor do Pai. Por meio de Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros. Por meio de Jesus nós somos enriquecidos em sabedoria. Nós somos enriquecidos em espírito. Somos enriquecidos em amor. Nós somos enriquecidos na dimensão espiritual, psicossocial, resilientes, capazes de enfrentar e de vencer os desafios da vida. Por meio de Cristo Jesus, nós recebemos uma sabedoria que não é humana, não é terrena, mas ela é dos céus. Ela é dos céus. Nós somos enriquecidos em todas as dimensões, espiritual, intelectual, mental. Nós somos enriquecidos nele em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pessoas sem nenhum valor moral, em Cristo Jesus, nós somos enriquecidos. Quem não era, passa a ser. Quem não tinha respeito passa a ter, quem não tinha um nome passa a ter.
porque por meio dele, nele, em Cristo Jesus, nós somos enriquecidos. E aí nessa introdução que Paulo vai agora aí destacar ainda nesse verso, enriquecido em toda a palavra. Porque Jesus é a própria palavra que veio e se revelou a nós. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós somos enriquecidos nele. Em toda a palavra, aquilo que era mistério, agora por meio de Cristo é revelado, porque Jesus é o mistério de Deus, é a revelação de Deus, direta para todos nós. E em Cristo nós somos enriquecidos. Enriquecidos nele. Por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Então, enriquecidos nele em tudo. E aí Paulo fala em toda a palavra e em todo conhecimento. Todo conhecimento de terra, céu, de tudo. Porque ele é o Deus que revela aos seus servos todas as coisas. Irmãos, é lindo demais esse texto. E hoje o culto fé, não sei como você está aí, mas esteja em Cristo, porque nele, não importa a sua condição, se você é homem do campo ou da cidade, não importa o seu nível intelectual, se você é alguém que nem sequer sabe a letra A do ABC, não importa se você é um doutor ou se é uma pessoa indouta, sem nenhum conhecimento, você conhece Jesus, você é enriquecido nele. Nele você é enriquecido e nele todos nós somos iguais. Porque aqui não há estratificação social. Aleluia! Em Jesus não há estratificação social. Todos em Jesus somos iguais. Todos nele somos enriquecidos. Todos nele somos enriquecidos. O teu conhecimento intelectual tem o seu significado, tem sua importância. Tuas graduações, tuas certificações, mas se você não conhecer Jesus, é zero. Em muitas questões, e principalmente para as questões da espiritualidade e da eternidade, é zero. E aí aquele outro que não tem conhecimento nenhum, certificado nenhum, está cheio de Deus, rico em Cristo. E você que pensa que é rico intelectualmente é pobre. Você que pensa que é rico, cheio de dinheiro, mas não tem o dom do ouro e da prata, é pobre. Não tem nada. Que inclusive nada trouxe para esse mundo e nada daqui vai levar. Mas aquele que está em Cristo, aleluia, é enriquecido dele. E para usufruir de uma riqueza em todos, aqui tanto nessa dimensão terrena, como na dimensão da eternidade. Então a igreja, ela não é apenas separada por Deus e para Deus, mas também enriquecida pela graça de Deus. Você é igreja de Deus, você é ovelha de Deus. Esta carta é para a igreja do Senhor que estava na cidade de Corinto. Paulo está se dirigindo aos cristãos de Corinto. A palavra grega aqui, plutocracia, que é enriquecido, refere-se a uma pessoa muito rica. E aí que você fica olhando assim, para uma vida de, quem sabe, de miséria, de uma pobreza. Eu quero que você olhe para esse texto e se sinta enriquecido em Cristo, porque em Cristo Jesus nós somos enriquecidos. Enriquecido nele. Em tudo fomos enriquecidos em Cristo. Em tudo fomos enriquecidos nele. Você tem uma ideia? Aí quando a gente pensa assim, e aqui essa palavra no grego, né, plutocracia, enriquecido, referindo-se a uma pessoa muito rica, a gente precisa lembrar aqui, Salmo 24:1, que diz, do Senhor é os céus, a terra, o mundo e tudo que nele há.
Ageu 2,8, do Senhor, o Senhor diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Toda a riqueza pertence a Ele é o dono de tudo, de todos, inclusive das nossas vidas. E o Salmo 2,8 ele diz, pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Então deixa o Espírito Santo aguçar a tua fé e se sinta aí bem gostoso em Jesus, porque em Jesus nós assim podemos nos sentir. Em Cristo não há falta de nada. Daí o Salmo 23, a gente pode dizer, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Porque é Ele quem nos conduz à mesa farta, ao pasto verdejante, ao manancial de água tranquila, ao refrigerar da alma, à vereda da justiça, ao transbordar do cálice, ainda que venhamos dar um pé fora, e aí como diz lá o verso 4, para andar pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado vai estar conosco, nos consolando, nos ministrando, nos guiando, nos conduzindo. Paulo escrevendo a igreja que estava na cidade de Filipe, e agradecendo pela coleta, agradecendo pela oferta dos irmãos, Paulo ministra uma palavra, não somente de gratidão, mas de bênção para a vida dali dos irmãos que tinham ofertado, que tinham colaborado, que tinham cooperado. Paulo volta e meia fazia apelos para que as igrejas cooperassem, levantassem donativos para socorrer irmãos necessitados. E Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz, o meu Deus, olha que lindo, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, por meio de Cristo Jesus, há de suprir todas as vossas necessidades. Você precisa ter este conceito do teu Deus, como Paulo tinha. Que aqui ele está apresentando para a igreja de Corinto, que em Cristo nós somos enriquecidos, em tudo nós somos enriquecidos em Cristo, em toda palavra, em toda sabedoria, em todo conhecimento, nos dons, em todas as dimensões, em tudo, nós somos enriquecidos em Cristo. E aqui em Filipenses 4,13, ele está dizendo, meu Deus, há de suprir. Filipenses 4, eu falei 13, perdão, é 4,19, 13 é outra coisa. Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos arrumar logo essa televisão que fica aqui, né? Olha, eu falei isso hoje, a gente fala um versículo, às vezes pode se equivocar aí, mas o Espírito Santo é lindo, né? Ele lembra. Eu estou citando um texto e dei a referência errada, Filipenses 4,19. A gente precisa disso aqui porque a gente acompanha para ver. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir. O meu Deus, está vendo aí? O meu Deus, segundo as suas riquezas, outra vez a gente fala em glória, suprirá todas as necessidades em glória, está aqui, por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Então, o crente não é uma pessoa pobre. Pobre é o inimigo que não tem nem onde morar. Você está em Cristo e é enriquecido nele. O crente não é uma pessoa pobre, ele é uma pessoa muito rica. Não é pouco rica não, você está entendendo, Viro? É muito. E aí em Romanos capítulo 8, o versículo 15 ao 18, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Se você é de Cristo, você entende o que eu estou pregando aqui. Porque o Espírito testifica. Quem é dele, conhece, sabe. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A palavra aí, quando a gente está falando co-herdeiro, quer dizer aquele que herda com outros. Isso é um termo jurídico, aquele que herda com outro, então co-herdeiro. Então nós herdamos com Cristo. Por isso disse lá, estando em Cristo, enriquecidos nele, em tudo. E na condição de filho, nos tornamos filhos por adoção, por meio de Cristo Jesus, e aí herdeiros e co-herdeiros. Isso nos faz lembrar ali uma situação do filho pródigo, que chegou para o pai, está em Lucas 15, e exigiu o pai da herança. O pai deu, ele viveu lá dissolutamente no mundo, perdeu tudo, aí volta, se arrepende, o pai prepara um banquete, abraça, beija, recebe, faz uma festa. Só que aí o filho mais velho, que não havia saído, reclama. Meu pai, eu sempre estou contigo, nunca me deste nada, nem um cabrito. Aí o pai fala assim, filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Deus dizendo, tudo que é meu é teu. É o Pai dizendo para você, você é filho de Deus, Ele está dizendo que tudo que é dele é teu. Tudo que é meu é teu. E aquele filho não pródigo representava os religiosos que estavam ali pela religiosidade servindo o Senhor, mas não usufruía. E você é filho, se sente com o pai e desfrute de um banquete gostoso, maravilhoso com o pai. Coisa boa esse banquetear com o pai, o dono de todas as coisas, capaz de nos acolher, nos amar, nos perdoar, nos suprir. Eu sei que talvez você esteja passando, quem sabe, por alguma luta, alguma dificuldade, mesmo na condição de filho. Mas está aqui o versículo 18 aí de Romanos 8, na mesma sequência, que diz assim, porque para mim, Paulo, esse Paulo que ao mesmo tempo fala, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, por meio de Cristo Jesus, há de suprir as vossas necessidades. Esse Paulo que está aqui dizendo para a igreja de Corinto, que em tudo, em Cristo, em tudo nós somos enriquecidos. É o Paulo que também está dizendo aqui, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. As aflições do tempo presente, o fato de estarmos em Cristo, o fato de sermos enriquecidos nele, não quer dizer que não passemos por aflições, por tribulações, por lutas, mas quando olhamos para as aflições, quando olhamos para as tribulações, nem isso vai nos abater, aleluia, nem isso vai tirar o nosso gozo, nem isso vai tirar a nossa alegria, porque estando em Cristo, nós temos a resiliência, nós temos a capacidade de superar, e as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E a gente pode se alegrar, mesmo com as tribulações, com as aflições, com as lutas, com os perrengues aí da vida, com as batalhas. Vale a pena, irmãos. Bom demais estar aqui na casa do Pai. Bom demais você que está cultuando ao Senhor conosco. Paulo, ele fala à igreja que estava em Éfeso, aqui citando a igreja de Corinto, a igreja de Filipe. Agora a igreja em Éfeso, Paulo diz, olha, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então agora Paulo está dizendo que os crentes em Corinto, né, voltando lá para Corinto, a gente tem lá Corinto 1, 7, eu citei aí o verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra, em todo conhecimento, verso 7, de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falando aí da riqueza no sentido
espiritual. Olha, ele fala da riqueza no sentido também material, como eu citei em Filipenses 4:19, ali no sentido em todas as áreas. E aqui no verso 7, especificamente no que diz respeito à questão dos dons. Então, aí no 7, Paulo está dizendo que os crentes em Cristo foram enriquecidos e na área espiritual. Então, no dom, no conhecimento, na palavra, em todos os dons. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente rica nos dons espirituais. A igreja de Corinto era riquíssima na palavra, riquíssima no conhecimento, riquíssimo na capacitação dos dons, de maneira que tinha todos os recursos para realizar uma obra extraordinária. Mas esta igreja tem muito a nos ensinar, porque ela se embaraça com o problema de partidarismo, com a falta de unidade e com muitos outros problemas. Irmãos, para que o evangelho cresça, para que a bênção continue fluindo, se faz necessário unidade. Lembra do Salmo 133? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele traz duas linguagens figuradas e diz: é como óleo precioso sobre a barba de Arão, é como o orvalho que desce sobre o monte. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção. Ali onde? Na união, na unidade, do óleo com a barba, do orvalho com o monte, na terra palestina seca. O Senhor fazia brotar ali a vida no sentido biológico. O óleo ungido ali, unido com a barba do sacerdote, o Senhor fazendo brotar ali a vida no sentido espiritual. Então, é extremamente importante, irmãos, a unidade, para que o Senhor ordene a vida e a bênção. Nós temos na palavra, sobre esse entendimento aí, dessa riqueza em Deus, e riqueza na área de dons e de tudo. No capítulo 8 de Atos, tem um fato interessante. Lá estava, na igreja, nós estamos falando aqui de riquezas, 1 Coríntios 1:5, que nós somos enriquecidos nele, em Cristo Jesus, em todas as coisas, e aí fala a palavra, conhecimento, mas em tudo somos nele enriquecidos. Agora imagine, um irmão sem muito entendimento, ele pode pegar, então eu sou rico em Cristo, vou sair por aí comprando, né, estoura cartão, estoura tudo, não faça isso. Faça isso, não é por aí. O pastor pregou e disse que Deus é o dom do ouro e da prata, opa, então pronto. O pastor pregou aí e disse lá em Salmo 24:1 que sou o céu, a terra, o mar, e eu sou filho dele, então vou aqui agora, estou lá inclusive em Lucas 15 também, não é assim. Ele vai nos dando condições, agora falando do ponto de vista financeiro, para a gente administrar, e aquele que é fiel no pouco, ele promete colocar sobre o muito. Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. A irmã Thelma foi convidada para orar no momento do dízimo das ofertas, e ela falou: ó, Senhor, não é dinheiro, porque o Senhor é dono de tudo. A questão não é o dinheiro, é a fidelidade do teu povo. O pessoal vem trazer por uma questão de fidelidade, de honra, de amor, de justiça, que recebe do Senhor traz. É o princípio. Mas aí tinha lá na igreja, está lá em Atos, um tal de Simão, o mágico. Quando se lê esse texto, muita gente pensa que esse camarada, não, ele era crente. Ele era crente. Estava lá com os irmãos. Atos capítulo 8. Ele estava lá com os irmãos. Só que ele tinha vindo de uma vida assim, como é que eu diria? Ele vinha de uma vida, de uma farsa. Ele era um farsante, na verdade, e de uma questão mística, que ele operava, fazia mágicas, dizendo ser do Senhor, sem ser. Então nós temos aí a situação dele, que ele vê, citar aqui o episódio, para depois citar o contexto dele. Ele percebe os apóstolos orando, e aí o Senhor enchendo do Espírito os crentes, enriquecendo do Espírito, enriquecendo ali,
de um enchimento. E aí acontece ali o batismo no Espírito Santo, com aquele enchimento que estava tendo. E ele então se empolga. E ele tenta adquirir o dom com dinheiro. Ele tenta adquirir o dom com dinheiro. A gente está aí no versículo 18, versos 19 e 20. Você vai perceber aí o que é que ele faz. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Querendo adquirir o dom, as coisas de Deus por dinheiro. É aquela pessoa que quer usar destas coisas humanas, desses recursos humanos, terrenos, para os espirituais. Não vai funcionar. Primeiro é o espiritual, vem de Deus. Lá em João 1 está escrito: ninguém tem nada se do céu não for dado. Obrigado, diaconisa, chefe. Do céu ninguém tem nada se não for dado. João Batista já falava isso. Ninguém tem nada se do céu não for dado. Então aqui ele está querendo adquirir com dinheiro. E aí a palavra diz que, propondo, concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Como foi que Pedro respondeu? O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Mas quem é essa pessoa aqui? Estava lá na igreja. Ele viu Filipe pregando o evangelho. Ele viu o poder de Deus na vida de Filipe. E ele então se chegou para a igreja. Você vai perceber isso aí nos versos anteriores. Aí no verso 9, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Ele chamava a atenção de todos, do maior ao menor. Aderiram a ele porque havia muito e os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Verso 13, o próprio Simão abraçou a fé. Deixou aquilo tudo lá e abraçou a fé. Estava agora na igreja. Tendo sido batizados, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiados, sinais e grandes milagres praticados. Que Samaria recebera a palavra de Deus, enviando-lhe Pedro e João. Então, ele acompanhava. Ele acompanhava. E aí, de repente, ele entendeu errado aquilo que estava acontecendo no culto. E pensou que era com dinheiro. Então, é a tua fé em Cristo, meu irmão, minha irmã. É a tua fé em Cristo que você vai ser enriquecido de Deus, enriquecido do Espírito, enriquecido da graça, enriquecido da palavra. É a tua fé. É pela fé. Não é por obras, é pela fé que nós somos enriquecidos nele. E hoje, culto fé, é pela fé que você vai sair daqui enriquecido dele. Eu sei que muitos buscam a riqueza de Deus, mas não querem ser enriquecidos de Deus. Uma coisa é querer a riqueza dele, outra coisa é ser enriquecido dele, por ele. Ser rico do amor, ser rico da graça, ser rico da sabedoria, ser rico da palavra, ser rico do conhecimento de Deus. E assim ser uma expressão do próprio Deus, do amor de Deus.
ser cheio de Deus, mas às vezes querem as riquezas, que tudo pertence a Ele, mas não querem ser rico dele. E eu convido você nessa noite a querer, a desejar se enriquecer do Senhor, porque vale a pena se enriquecer do Senhor. E assim você vai poder dar, servir, ministrar Deus para muita gente, enriquecer a muitos do Senhor. Em Atos 20, 35, Jesus disse, é melhor dar do que receber. Paulo está citando Jesus. É melhor dar, a melhor coisa é dar do que receber. E existe a comprovação daquilo que é óbvio. A ciência, ultimamente estão citados na ciência. A ciência testifica, confirma, ratifica. É de que nos sentimos melhor ao presentear outros. Jesus já disse isso, ó. E Paulo está citando Jesus. A melhor coisa é dar do que receber. Mas tem gente que não sabe presentear, mas tem gente que quer presentear. Alguém, não precisa levantar a mão, mas alguém aqui não gosta de receber presente? Todo mundo gosta de receber presente. É ou não é? Todo mundo quer receber presente. Todo mundo gosta de receber. Mas a minha pergunta agora é, você gosta de dar? Você gosta de dar? Você está querendo ser rico dele para quê? Para ficar sozinho, egoísta? Melhor coisa é dar do que receber. Aí tem gente que não dá atenção e quer atenção, não dá carinho e quer carinho. Não ajuda o outro nas necessidades, aí quer ser ajudado quando passa necessidade. A palavra diz que aquele que tapa o clamor do pobre clamará e não será ouvido. Aí tem gente que não vai no aniversário, mas no seu quer que todo mundo lembre. Oxe. Não vai no evento social. Não pratica nenhuma sociabilidade. Aí depois não participa das coisas da igreja. Aí depois chega um dia, quer que a igreja toda seja presente. Não participa da vida social da igreja, não participa do ministério da igreja. Aí depois quer que toda a igreja esteja presente em um evento seu. A gente não pode querer receber aquilo que a gente não dá. Tenha o prazer em dar. Desperte em você, abra a mão. Que o Senhor opere um milagre nesta noite. Lembra o nome da mão mirrada? Jesus foi lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça sua mente se abrir. Para você ter o prazer em dar. Dar amor ao que não tem. Levar a palavra de salvação que precisa. A palavra de fé, de coragem. Melhor coisa é dar do que receber. O apóstolo Paulo, ele vai encorajar essa igreja. Interessante é que o capítulo 8, aí de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 7, aí a gente tem uma situação interessante, porque aqui a gente tem as igrejas da Macedônia ofertando para os pobres da Judéia. E no versículo 7 do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios está escrito: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Perceba que aqui é uma situação de um enriquecimento em tudo. Mas Paulo está encorajando esses irmãos que foram pelo Senhor enriquecidos, agora dá. É enriquecer outros.
como também em tudo manifestais superabundância. A gente fala aqui que um dos valores dessa igreja é a prática da solidariedade. De que maneira? Para ser solidário como? Ser solidário? De que maneira? Ser solidário com generosidade. É uma solidariedade com generosidade, com amor, com graça, com vida. É dar para fazer transbordar. Não um dar com avareza. Não dar com a mão mirrada. É o que diz lá em Lucas 6,38. Dá com boa medida, recalcada, transbordante, sacudida. Quem é que é lá do tempo da roça, que media farinha no prato, ou que às vezes não dizia assim, menino, vai ali pegar uma xícara de café no vizinho ou no açúcar. Aí mandava aquele pinguinho de açúcar ali com a xícara. Outros vai, você sabe que o vizinho manda a xícara lá derramando. Ou mandava ali 1 litro de farinha. Valdir sabe dessa história. Aí botava lá um pouquinho de farinha. Não, bota farinha, aperta, bota mais, aperta. Então, a boa medida, recalcada, sacudida para caber mais, transbordante, derramando. Se você dá com essa medida, se é esta forma como você dá, é desta forma que você vai receber. E o que Jesus está citando aí é um princípio que vale em todas as questões, que é como uma regra, uma vara de medir, como uma reguinha ali. Porque o verso anterior ele diz, com a mesma medida com que você mede, você será medido. Isso vale para tudo. Não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma forma que você dá, você recebe. E aí Paulo está aqui, no capítulo 8 da segunda carta, falando agora desta riqueza, daqueles que tinham sido enriquecidos em todas essas áreas, na fé, nessa superabundância, no saber, na palavra, no conhecimento, no amor, nesta superabundância, para que eles desta forma ministrassem aos outros que estavam necessitados. E aí Paulo estimula a uma colheita entre os irmãos, uma coleta, para que pudesse dar aos outros. Aí você tem o capítulo 9, Paulo dando a instrução. Paulo dando a instrução nessa questão do dar, de como fazer. Vou ler a partir do verso 5. Portanto, julguei conveniente recomendar-vos aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto para a expressão de generosidade e não de avareza. Vai dar alguma coisa para... irmãos, estamos precisando aqui. Eu fiz aqui outro dia um apelo para os irmãos. Apelo assim, disse, olha irmãos, virada de ano, ano novo, muitos aí compram coisas novas, né, para sua cozinha, para sua casa. Se alguém tiver um fogão, uma panela, né, um jogo de talheres, né, que de repente você tem 2, tem 3, está lá enchendo o seu armário, doa um para Firmino Alves. A gente está precisando montar uma cozinha lá em Firmino Alves. Os irmãos, inclusive, estão começando lá um propósito de rebocar, nos pedir areia e estão doando cimento. Então a gente precisa lá de uma cama de casal em Firmino Alves, porque quando for aqui um casal, os irmãos puderem mais cedo passar o dia lá, então pode fazer uma comidinha lá mesmo. Então a gente quer montar lá uma cozinha, um fogão, um tijão, um armáriozinho, deixar lá umas panelas. Apareceram algumas aí. Apareceu algumas. Mas foi muito pouco, viu? Aproveitando aqui. Mas o que eu quero dizer é, aquilo que não serve mais para você, pode servir para outro, mas também pode nem servir, porque de repente já está tão usado, que... Então, Paulo está falando de um dar com generosidade, não com avareza. Paulo está, irmãos, instruindo antes. Ele está ensinando a igreja.
a dar. Ensinando a igreja a dar. Porque é dando que se recebe. É dando que se recebe. E aí, ele vai falando, olha, no verso 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará, é um princípio. Aí lança um desafio, aí você está calado, calado fica, está mudo, mudo fica, está com a mão fechada fica. No mínimo se inquiete, no mínimo se sinta provocado, no mínimo para orar. Oh Deus, está falando aquilo ali, meu líder está falando aquilo ali, lá da união, daquele departamento, eu disse daquilo. Senhor, eu estou sem a condição financeira, mas ó Deus, levanta alguém aí, Senhor, que dê. Entra na oração, porque a tua oração vai ser alcançada, vai ser ouvida. O que não pode é ficar inerte, sem se mover, sem ter uma atitude, ficar insensível à necessidade do outro. Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Você não pode dar um valor? Ora. Não pode dar um objeto? Ora. Mas não fique sem propor nada. E isso não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Aqui Paulo, ele traz assim um certo conceito, um entendimento daquilo que Deus faz. Deus pode fazer-vos abundar. Olha, aquele que não fica inerte, aquele que não fica parado, aquele que se movimenta na direção do dar. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. E aí agora Paulo vai citar aqui o quê? Um texto bíblico. Ele vai dizer, olha, como está escrito. Porque Paulo está aqui, escreve a carta, que é para nós hoje doutrina também, ensino, mas Paulo vai citar aí a escritura. Como está escrito. Paulo vai fundamentar o ensino dele, fundamentar a fala dele. Como está escrito, verso 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Você consegue entender isso que foi lido aqui? Que se você der, Deus é poderoso para te fazer mais capaz ainda. Aquele que dá semente ao que semeia. O que semeia, recebe a semente. Você é aquele que semeia, mas tem aquele que é o dono da semente, que é Deus. A semente que você tem uma fonte. A fonte é Ele. É o dono de todas as coisas. Você é apenas um semeador. Então não fique com a mão errada para semear. Semeie crendo nisso aqui. Aquele que dá semente ao que semeia. E pão para alimento também suprirá. E aumentará a vossa sementeira. Multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo. Porque Ele é o Deus que enriquece. E você sabe o que é o gostoso disso aqui? É que você vai fazer, quando eu dou, quando você contribui, você vai acabar levando as pessoas a dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela irmã Virgínia, porque ela, olha, me abençoa aqui. Aí a Virgínia vai abençoar a Marcília, aí Marcília, oh Deus, obrigado por Virgínia. Aí a Virgínia vai abençoar a Bíblia. Virgínia vai botar todos nós para dizer graças a Deus, obrigado Senhor, mas não é tu que está dando, não é tu que está, quer dizer,
Não é ela que está dando para nós, para mim, para você. Mas a gente vai entender que ela está sendo canal de Deus. E olha o que, que o texto está dizendo aí. Que as pessoas vão estar dando graças a Deus, porque tiveram as suas necessidades supridas. Então seja um canal para dar, para botar as pessoas para agradecer a Deus, porque você foi um canal para ministrar. Não é lindo isso? É muito lindo, irmãos. É muito lindo. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, verso 12, mas também redunda em muitas graças a Deus. Entendeu aí? Oh, graças a Deus. Oh, graças a Deus. Oh, graças a Deus que o socorro chegou. Oh, Senhor, obrigado. Oh, Senhor, obrigado. Seja você um instrumento para fazer com que as pessoas agradeçam a Deus por dádivas dada por Deus através da sua vida. Amém? Ele é o que concede semente ao semeador. É o que dá o pão. É o que vai fazer superabundar na sua vida. É o que vai multiplicar a sua sementeira, é o que vai multiplicar os frutos da justiça. É o que aumentará a sua sementeira. É Ele. Então, irmãos, nós que fomos por Ele enriquecidos, vamos enriquecer a outros. Nós que fomos enriquecidos, como é o versículo básico aqui da mensagem. Em tudo fomos enriquecidos por meio de Cristo Jesus. Então nós que fomos enriquecidos, vamos agora enriquecer aqueles que estão necessitados. Ele está necessitado de fé, você vai enriquecê-lo de fé. Está necessitado de esperança, perder a esperança, você vai enriquecer ele de esperança. Vamos enriquecer os que estão empobrecidos. Sejam empobrecidos espiritualmente ou em qualquer outra área. Vamos enriquecer. No nome de Jesus. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Tem um hino que a gente canta. Tem um outro que nós cantamos, 395 também, que diz assim o coro: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com este amor do Salvador, agora estou contente. Nós queremos orar nesta hora, quero convidar aqui os pastores, Ministério de Louvor, você que está em casa, vamos orar por você. Você que está aqui, nós vamos orar. Quero convidar os pastores aqui à frente para a gente estar ungindo e abençoando o nome de Jesus. Temos relatório da live hoje? Tem? Então, como é que foi aí? Vamos ver ali. Os internautas estão dando boas-vindas ao pastor. Amém, obrigado. Tivemos o alcance de 314 pessoas, interações aí de 91 pessoas. Destaque: Rita Maciel, Renato Viana, Domiciana Luana, Val Cruz, Elia de Jesus Santos. Pedido de oração: o irmão Adilson pede oração por sua mãe Rosalina, que está hospitalizada. Segundo pedido, Suzana pede oração pela saúde de Wellington e Raimundo. A família de Larissa pede oração por sua viagem. Ok. Eu recebi um pedido de oração hoje, lá de Coringa, São Paulo, né? O irmão da Emanete, ele pedindo oração pelo professor Enio e também por uma outra pessoa que foi. E aí eu já orei no WhatsApp mesmo, ele pedindo oração. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos também que nós vamos orar. Ele está lá em São Paulo, mas pedindo oração para esses amigos aqui de Tapetinga. Professor Enio e Anselmo, que não estão bem, pedem orações. Então vamos estar orando. Problema de Covid aí. Vamos orar. Todos de pé, por favor, no nome de Jesus. Você crê na palavra que recebeu nesta noite? Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Quero convidar também o pastor da Calvário. Meu nome dele? Não é Isaac, não. Ed, pastor Ed.
Amém. Para estar conosco aqui. Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra que o Senhor trouxe nessa noite para alimentar os nossos corações, nos fazendo entender que em Cristo Jesus nós somos enriquecidos para enriquecer a outros. Meu Deus, Pai, de nós instrumentos, não nos deixe sermos egoístas. E agora, Pai, eu clamo a Ti pelas pessoas que estão em casa, pessoas que estão aqui. Lança por terra, ó Deus, todo e qualquer tipo de prisão, de algema. Ó Deus, desembaraça a vida do Teu povo em todas as dimensões, espiritual, física, mental, financeira, intelectual, profissional. Tira toda amarra, lança por terra toda prisão, toda palavra contrária, eu ordeno caia por terra em nome de Jesus. Toda arma forjada do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre o Teu povo. Deus, em o nome de Jesus, serão tocados agora com óleo da unção. Meu Deus, que sejam, ó Deus, as tuas mãos a tocar. As pessoas que estão em casa aqui. Pai, em o nome de Jesus, abençoe e guarde todo mal. Faça resplandecer sobre cada um o seu rosto, tenha misericórdia de cada um. Sobre cada um, Senhor, levante o seu rosto e lhe conceda a paz. Abençoa, Deus, com o sono reparador. E amanhã um dia feliz na tua presença. Em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus.